Pessoas gananciosas perdem a alegria. Tema. Nós já tivemos uma ministração maravilhosa no domingo, muito forte. E eu até me indaguei, Senhor, mas o que eu vou falar? O pastor falou tantas coisas, o Senhor já transmitiu tantas coisas através da vida do nosso pastor. Mas o Senhor me deu aqui um texto em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 16 ao 21. Antes de eu ler esse texto, eu quero te dizer que a ganância, ela nos cega para o presente. A ganância, ela nos cega para o que nós estamos vivendo hoje. A ganância, ela fica ligada aos sonhos, realizações futuras. A ganância nos faz perder aquilo que temos de bom no momento, aquilo que podemos viver de bom no momento. A ganância nos faz esquecer pessoas, e muitas vezes pessoas importantes na nossa vida. A ganância, ela não está ligada a nada ao reino de Deus, ao cristão. A ganância, ela é apenas ligada às coisas deste mundo. O mundo em si nos faz ser gananciosos. As coisas que passam na televisão enchem os olhos de pessoas humanas, pessoas que não procuram o Espírito de Deus, pessoas que não querem e não desejam as coisas espirituais. E aqui em Lucas, no capítulo 2, Jesus fala uma parábola. Ele conta uma parábola, que nós vamos ler agora aqui, a partir do verso 16. Diz assim: então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Veja, nesse primeiro versículo ele fala assim, ó, certo homem pobre. É isso? Certo homem rico. Veja que não era uma pessoa que tinha necessidade. Às vezes nós lemos algumas coisas e não entendemos o contexto de todo. Mas ele está falando assim, ó, entenda, em terra de certo homem rico. Era um homem que já tinha posse. Homem que já tinha bem, que já vivia bem. Que tinha fartura. Produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Olha a insensatez. Um homem rico, que tem fartura, que já tem um celeiro que guarda, ou que já tem uma casa, que tem... Ele vai destruir tudo que ele tem. Vou destruir tudo que tenho e construirei algo maior. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Deus lhe disse: insensato. Você já parou para pensar? Ou para escutar aquilo que Deus está falando para mim, ou que Deus fala para a sua vida?
Porque muitas das vezes, Deus ele está falando de alguma maneira. Comigo, com você, através de circunstância, de situação, conselhos, através da palavra, da pregação. Muitas vezes Deus ele vai falando, criando situação. E eu posso falar de criar situação porque na minha vida Deus cria situação. Porque eu talvez não, porque eu sou cabeça dura mesmo. Então Deus cria situação. E aí é duro quando Deus cria situação. É bom porque prova que Ele te ama, Ele está te corrigindo. Mas é duro. Sabe, porque é muito mais fácil você escutar e atender a voz de Deus. Mas quando você não escuta, Ele cria uma situação. E aí você é obrigado a passar por ela. E aí a situação às vezes é devastadora. É devastadora. Mexe com estrutura, com saúde, muitas vezes, com família. Porque nós não escutamos a voz de Deus. Porque Deus ele está nos alertando o tempo todo. Principalmente a nós aqui, assíduos na igreja. Que estamos vindo aqui constantemente, quinta. Eu só não venho para a igreja mesmo quando eu estou em São Paulo, de quinta e de domingo. Dificilmente. Ou se acontecer algum problema, mas senão eu estou aqui. E você acha que Deus não fala comigo? Ou não fala com você? Agora, nós estamos escutando ou ouvindo? Porque todos que vêm aqui, que têm ouvido, né? Ouve. Agora, quantos escutam realmente? Que levam para o coração, que tomam uma decisão de mudar. Porque é bem verdade que nós somos meio cabeça dura mesmo, isso de modo geral. Às vezes Deus precisa falar 10 vezes, mas quando você começa a escutar e levar para o coração que seja um pouquinho da palavra, Deus se alegra, Ele vai falar da segunda, você leva um pouquinho, daqui a pouco começa a vir a mudança. Nem sempre a mudança vem no primeiro escutar. E às vezes quando não vem no primeiro, no segundo, no terceiro, aí vem na circunstância. Porque aí Deus cria uma situação, porque Ele nos ama, eu entendo dessa maneira. Eu entendo porque Deus ele tem me tratado dessa forma. E aí eu vejo algumas situações que eu acho que é impossível, mas Ele sempre me prova, é possível, mas você sempre está no caminho errado. Você sempre está direcionado a fazer as coisas erradas. E aí, na minha vida, eu entendo perfeitamente que é por conta da ganância. E aí você vai falar assim, nossa Ricardo, mas você é ganancioso? Todos nós somos gananciosos. De alguma forma, de alguma maneira, com algo. Então eu me coloco, sim, eu sou ganancioso. Deus me fez reconhecer isso hoje. E me reconhecer fortemente. Porque até então, pasme você, ou talvez agora você vai falar assim, eu também não sou ganancioso, mas eu não me achava, até eu começar a estudar essa palavra, que eu era uma pessoa gananciosa. Porque quem me conhece sabe que eu não cuido de carro, eu não cuido mesmo, meu carro anda sempre sujo, eu não estou nem aí para isso. Então isso me fez achar que eu não era uma pessoa, eu não sou uma pessoa gananciosa, eu não estou nem aí para o meu carro. Se eu tiver que colocar 20 pessoas dentro do meu carro, eu coloco. Se eu tiver que levar tijolo, eu levo gás, eu levo isso. Algumas pessoas já falam para mim, você é louco, você coloca gás no seu carro? Falou assim, mas é o gás que me mantém, se eu não colocar ele dentro do meu carro, então isso me fez achar que eu não sou. Não, eu não sou ganancioso. Sabe, qualquer pessoa mexe no meu coração e eu tenho a mão aberta, eu abençoo, eu faço isso, aquilo. Mas eu sou uma pessoa gananciosa. Talvez nessas áreas que algumas pessoas têm essa dificuldade, têm um zelo enorme por um carro, eu não tenho, eu estou livre dessa área. Mas em outras áreas eu já sou. E aí é importante que você comece a identificar isso. Porque a ganância, ela não está totalmente ligada, mas você tem muito, os gananciosos são aqueles que têm bens. Não. Talvez você não tenha quase nada, mas você pode ser talvez a pessoa mais gananciosa aqui desse templo hoje. Porque não está ligado a você ter. Quanto mais você ter, você ser ganancioso. Não é isso.
Talvez você tenha pouco, mas você tem uma ganância. Talvez você nem ganhe tão bem, mas você é uma pessoa que não pode ver um celular, que não custa muito, mas você sempre está querendo mudar, trocar, sabe? Lançou um que tem uma câmera triangular, é aquele que eu quero, já pensa, já se desfaz daquilo que tem, ou você não dá valor a um tênis, por exemplo, que você tem. Porque você vê o seu amigo, ou a sua amiga, ou o irmão ou a irmã com outro que lançou agora, você já tem essa ganância, eu preciso comprar um daquele. Talvez você não tenha uma máquina de lavar na sua casa. E que por milhares e milhares de anos ninguém tinha, porque não existia. E nunca foi uma prioridade. Mas hoje você tem uma ganância. Estou dando um exemplo, irmãos. E aí a gente coloca a ganância, a gente inverte a questão da ganância por uma prioridade. Uma necessidade. Então aquilo que nunca foi necessidade, para disfarçar aquilo que nós colocamos no nosso coração, agora passa a ser uma necessidade. Eu preciso comprar aquilo porque para mim é uma necessidade. Preciso trocar a minha televisão hoje. Essa televisão que está funcionando lá, que dá para ver isso, aquilo, mas hoje ela é uma necessidade. Nós mudamos a palavra. Enquanto anos atrás nós éramos até mais magros, porque toda vez que você queria mudar de canal, você tinha que levantar. Você tinha que sair lá do sofá e ir até lá para ficar procurando. Eu me lembro que quando jovem ainda, e aí, jovem é assim, ele começa a assistir uma coisa, não está legal, e começa a procurar. Eu lembro que eu deixava uma cadeira e colocava do lado da televisão, e aí eu deitava no sofá, eu estava assistindo um programa. Aí eu deitava no sofá e ficava ali. Aí quando eu acabava aquele programa, ou se eu não estivesse gostando, eu ia lá, e aí eu sentava na cadeira e ficava no canal por canal, para não ter que ficar em pé. Tal. Aí eu ficava, às vezes eu ficava sentado na cadeira ali uns 5, 6 minutos assistindo aquele programa para ver se eu ia gostar, e ia lá, e ficava, e mudava. Para não ter que ficar em pé, eu deixava uma cadeira. Minha mãe cansou de brigar comigo, falou, o que você... Porque aí depois eu ia dormir, jovem, né? Você acha que depois eu ia tirar a cadeira de lá? A cadeira ficava lá na sala. E aí depois minha mãe tinha que ir lá tirar e falava, mas eu não já falei que eu não quero essa cadeira aqui? Mas hoje a gente, a televisão é de 50 polegadas, mas lançou uma de 100. Não. A sala é 2x2. A televisão nem cabe na parede, mas é uma necessidade. Então a ganância, ela não está ligada a você já ter uma quantidade de bens. Mas sim, às vezes nós temos coisas que já nos são suficientes. Mas nós criamos uma ganância dentro do nosso coração. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que nós precisamos guardar o nosso coração das coisas deste mundo. Nós temos que procurar, buscar dentro de nós, enxergar, entender. E começar a guardar o nosso coração. Porque isso pode se tornar um problema, e eu posso falar isso com propriedade, porque quanto mais você tem, mais você vai querer, e mais você vai buscar, e mais você vai se endividar, talvez, isso eu estou falando já da minha vida. Não tinha nenhuma casa. Compra uma, compra duas. Mas você não. Comprar é fácil, irmãos. O duro não é só comprar, o duro é você pagar. Não tinha nenhum depósito de gás. Compra um, compra dois, compra três, compra quatro, compra cinco, compra seis, compra sete. Vem dívida, funcionário. Vem crise financeira. E aí, no meio da caminhada, você escuta. Não precisa disso, para com isso. Não é isso que Deus quer. Deus pode te prosperar apenas com um. Deus pode fazer você apenas com um. Fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente
ouve, a gente não escuta. E aí você tem que entender a questão da ganância. Porque nós vamos ler um pouco mais adiante aí, né? Porque Deus está falando assim, ó. Deus lhe disse insensato. Insensato, mas não para aí. Veja que você está tendo a oportunidade hoje de escutar, não só ouvir. Ouvir todos estão, mas você está tendo a oportunidade de escutar. Levar aquilo que Deus está falando para o seu coração. Porque eu tenho certeza, aí é uma parábola, mas nós podemos trazer, Deus ele sempre está falando. Assim como ele, tenho certeza que ele teria falado a esse homem rico dessa parábola, antes que chegasse a consequência. Antes que tivesse a vias de fato. Então nós temos que guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Agora, dá uma parada aí, vai lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, por favor. Olha o que diz aí, ó. Eu gosto de Provérbios nos ensina muito. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha aqui, olha, isso é tão sábio, meu. Nossa, esse versículo aí é tão sábio, ó. Guarde o seu coração, pois dele depende toda. Não é parte da sua vida, não é área da sua vida, é toda a sua vida. Sabe o que significa? Antes de você pensar em pagar as dívidas, guarde o seu coração. Antes de você pensar nas brigas do seu pai, nas brigas, problemas com a sua família, guarde o seu coração. Antes de você resolver o problema com seu filho, guarde o seu coração. Antes, acima de tudo, guarde o seu coração. Sabe por que muitas vezes nós não resolvemos um problema familiar? Muitas vezes nós não resolvemos um problema conjugal, nós não resolvemos os nossos problemas das nossas finanças, porque a gente não tem guardado o nosso coração. Nós colocamos a nossa mente naquele problema, mas o nosso coração, ele não está ligado naquilo, nós não guardamos, porque guardar o coração é se preocupar com aquilo que está dentro dele. Talvez você não esteja entendendo o que está dentro do seu coração. Eu tenho um problema com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, mas o que está dentro do seu coração? O que está dentro, lá dentro realmente, o que você tem sentido, o que você tem pensado, o que está lá dentro? Eu tenho problema com dívida, mas o que está lá dentro do seu coração? O que está dentro do seu coração, Ricardo? Você está com problemas com dívidas financeiras, com isso, com aquilo, mas o que está dentro do seu coração? Está dentro do seu coração resolver todos esses problemas? Ou simplesmente passar por cima disso? Está dentro do seu coração resolver esse problema com seu filho realmente? Com seu pai realmente? Ou você ainda continua achando ele um ignorante, uma pessoa insensata? Você vai até pedir perdão, mas vai ser da boca para fora? Ou você apenas vai fingir de que nada aconteceu e a vida que segue? O que realmente está dentro do seu coração, o que você está guardando dentro do seu coração, é importante. Por isso é tão sábio esse versículo. Por isso é tão importante. É antes de tudo. Você precisa nessa noite sondar o seu coração, saber o que realmente está passando lá dentro dele. Quais são as intenções dele? Porque diante de problemas e situações, a gente pede perdão, a gente fala, Senhor, não vou fazer mais isso. Mas o que está realmente dentro do coração? Houve um arrependimento? Às vezes a gente pensa numa outra situação, fala assim,
como o ladrão da cruz. Será que não era tão fácil pedir perdão ali, se arrepender naquele momento? Vai morrer. Já estava crucificado. Mas quando a gente fala em guardar o coração, é o arrependimento que vem do coração, não da circunstância que nós estamos vivendo. A circunstância que nós vivemos dita muitas regras. Nos faz até falar coisas que nos traz muita consequência depois. Assumir compromissos com Deus, que nos traz muita consequência, porque depois não cumprimos. Eu sempre tive temor quanto a assumir compromisso com Deus. Sempre. Mesmo estando errado e mesmo muitas vezes ali chorando, Senhor, me tira dessa. E aí vem o Espírito e fala, você precisa mudar isso. E aí vem a minha mente e fala, assume um compromisso com Deus com isso. E aí às vezes eu falo assim, eu não estou preparado para isso. Deus ainda não me mudou totalmente para mim assumir um compromisso e depois ter que assumir as consequências por não honrar o compromisso com Deus. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque diante de problemas e circunstâncias, nós somos levados, o nosso eu, a nossa carne, a dor que sentimos, nos leva a querer tomar da boca para fora, a falar da boca para fora. Mas o coração não está guardado. No coração, na verdade, não teve mudança, não teve arrependimento real. Não teve compromisso. Sabe por quê? Que aí é o que dói mais ainda. É porque não confiamos em Deus. Porque quando confiamos em Deus, não existe problema que não tenha solução. Para Deus, Ele é o Criador. Ele pode todas as coisas. Mas quando a gente não confia, a gente coloca dúvida. Sabe, você pode colocar dúvida em qualquer pessoa, mas não em Deus. Você pode duvidar de qualquer pessoa, sabe, de autoridade. Você pode desconfiar, ter dúvida, mas Deus não. Ele pode tudo. Nada é impossível para Ele, nada. Ele resolve todo e qualquer problema. Mas a gente muitas vezes deixa de colocar. Nós não confiamos nele. Então nós precisamos realmente guardar o nosso coração. Isso é um dos principais segredos. Que está ligado, que você quer derrotar a ganância. Você quer derrotar, então você começa a olhar para dentro do seu coração. Porque não vai ser pessoas que vão te apontar. Tem muitas pessoas que podem te apontar e falar, você é um cara ganancioso, como eu já escutei, não questão de ganância, mas falar assim, você era um cara prepotente, você era um cara isso, eu já escutei assim, de pessoas que eu considero muito e tenho muito zelo, até por conta dessas palavras, que no momento doeu muito, mas que me trouxeram grande crescimento. Então tem pessoas que podem te apontar isso. Mas a melhor pessoa para identificar o problema real e aquilo que está dentro do seu coração é você mesmo, porque você sabe. A gente não se engana. E o Espírito, ele te aponta, ele fala, olha, é isso aqui. E aí você, como aconteceu comigo, eu tentei arrumar desculpa, mas aí depois lá no fundo eu falei, eu sou. Senhor, eu sou. E eu reconheço, e eu preciso que o Senhor me mude. Porque eu não aguento mais viver assim. E eu não aguento mais passar por processo. Chega de processo, eu não quero mais viver isso. Nós precisamos guardar. Precisamos olhar para os nossos corações. E assim, eu aconselho que você faça isso frequentemente, porque nós vamos continuar, essa palavra veio, nós estamos escutando ela, levando para o nosso coração, mas lá fora nós vamos ser envolvidos pelas coisas desse mundo novamente, pelo trabalho, por isso e aquilo, e é necessário que você pare em algum momento e comece a olhar novamente para dentro do seu coração.
para que essas coisas não comecem a enveredar novamente, a gente comece a ficar cego novamente e começamos a errar. Então nós precisamos realmente guardar o nosso coração. Nós nos preocupamos muito com o nosso futuro. O ganancioso, ele não se preocupa com o presente, ele se preocupa com o futuro. Veja o texto, pode voltar em Lucas lá, por favor. Ele está pensando lá na frente, vou destruir o que eu tenho, vou construir um novo, e aí, vou me alegrar, vou descansar a minha alma, vou ter fartura por longos. Então ele não está pensando no presente, ele está pensando no futuro. E esse pensamento mata o presente. Esse pensamento, ele acaba matando o presente. Então nós temos que aprender a colocar limites. Aí você fala assim, mas Ricardo, como assim mata o presente? Nessa parábola, Jesus está falando de um homem rico que ele está trabalhando, o pensamento dele é trabalhar. Então, por que ele está matando o presente? Ele está deixando de, por exemplo, ver o filho crescer, a filha crescer. Ele está deixando de ficar com os pais, de ter uma palavra com os pais que um dia vão partir. Ele está deixando. Isso eu estou falando de coisas dessa vida, sabe, pessoas importantes da nossa vida. Ninguém fica pensando, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, ou, agora, eu poderia chamar uma pessoa aqui que não tem mais o pai e a mãe, que Deus já recolheu, que já se foi. E eu tenho certeza, por mais difícil que o pai foi, por mais difícil que a mãe foi, se eu der o microfone, ela vai falar que sente saudade de um abraço, de uma palavra, de um puxão de orelha, de um conselho. Eu falo, até me emociono, meus pais estão vivos ainda, mas é tão difícil falar disso. Mas a gente não pensa nisso. É uma coisa que a gente não fica pensando, né? Mas quem já teve essa experiência sabe o quão é duro. Tem pessoas que carregam traumas a vida toda, porque a mãe partiu brigado, porque o pai partiu brigado. E ela não conseguiu sondar o coração e saber que a forma que estava agindo era uma coisa que não tinha valor, que não precisava ser daquela forma. E na verdade, lá dentro do coração dela ou dele, ela já tinha o perdão, mas ela não expressou o perdão a tempo. E aí fica aquele sentimento dentro, amarrado. Então, a ganância, ela sempre está ligada às coisas do futuro e ela mata o nosso presente. Ela mata definitivamente. Ao ponto, eu tenho um vídeo que o meu filho me mandou, cara, olha, você é louco, meu Deus do céu. Quando eu olho aquele vídeo ali, eles acham engraçado, eles nem sabem o sentimento que eu tenho daquilo ali, mas eu tenho vergonha. Eles nem sabem, eles acham engraçado. Ele filmando ali e eu conversando com meu pai, com a Joyce, com a minha irmã, todo mundo lá em casa, e ele filmando ali. Devia ter uns 8 anos, 9 anos, sei lá, nem sei, 10 anos. Filmando, e aí ele chega e fala assim, ai pai, dá um oi aqui. E aí eu falo, Pedro, estou conversando um negócio importante aqui, tal. E aí ele brinca comigo, faz uma piada, sabe, assim, dá risada e vai lá para fora. Ele nem se atentou, mas Deus me trouxe à memória agora, porque quando eu vi aquele vídeo lá atrás, já faz um tempo que ele me mandou esse vídeo aí, eu já senti vergonha de mim. Eu falei assim, eu poderia estar aproveitando o momento com meu filho, e eu estava aqui num domingo, sabe, A ganância mata o presente, mata. E o tempo passa. O tempo passa. 80 anos, voa. Voa. Passa.
Isso se a gente durar 80 anos, né? Porque a gente vê que pessoas estão indo cedo aí. Mas a gente precisa se preocupar, guardar o nosso coração. E entender isso. E viver o presente. Não deixe que a ganância mate o seu presente. Comece a valorizar as poucas coisas que você tem. Porque sabe qual que é o nosso mal? Nunca está bom. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre. Você já percebeu isso? Pare para analisar sempre. Mas quando não tínhamos nada, almejávamos. Se eu conseguir aquilo ali, tá bom. Aí a gente consegue aquilo ali. Mas aí quando a gente consegue, a gente não tá bom. Não tá bom. Temos um carro, mas queremos um melhor. Porque aquele não tá bom, mas nós esquecemos que andamos a pé um bom tempo. Temos uma comida, arroz, feijão, ovo, o que seja. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei fome, nunca passei necessidade. Mas eu tenho um pai e uma mãe que já passaram. E eu não posso simplesmente, porque eu não passei por isso, fingir que isso não tenha acontecido em vida de pessoas. Para ficar reclamando da alimentação, do que eu tenho para comer. Eu não posso fechar os olhos para algumas coisas. Mas a gente faz isso. A gente reclama. E reclama muito. Isso está ligado à ganância também. Irmãos, eu não sei se você está compreendendo essa palavra, mas eu quero te dizer que Deus ele não tem problema nenhum em te fazer um milionário. Ele não tem problema nenhum, nada. Eu não estou falando que você tem que viver apenas com o que você tem, que você não possa almejar nada, não é isso. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus ele só vai te dar, se você não tiver nada agarrado no seu coração, que não tenha ganância. Aí ele não vai ter preocupação com isso, ele vai abrir as portas dos céus, tudo. Sabe, você vai comer da melhor comida, porque ele vai entender, ele fala assim, aquele ali não tem problema. Mas quando a gente reclama daquilo que Deus tem nos dado, é difícil. Reclama da roupa, reclama do tênis, reclama disso, reclama daquilo. E não sabe nem, muitas das vezes nós somos tão ignorantes. Eu posso falar com propriedade. O pastor pode falar com propriedade, nós somos tão ignorantes, cara. Porque nós somos milionários, se você quer saber uma realidade. Nós somos milionários. Milionários. Que nós não temos, aqui nessa igreja não tem uma pessoa que tenha noção, que tenha a ideia do que é miséria realmente. Miséria. Não tem. Ah, mas eu já passei fome. Mas você não tem ideia. Eu posso falar com propriedade. Você não tem ideia. Você não sabe. Nós estivemos em lugar, meu amigo, que de lembrar dá vontade de chorar. Sabe, de lembrar. Sabe, ali a pessoa realmente é dependente de tudo. Tudo que tem é dado, sabe, não tem o que comer. Agora aqui, meu amigo, aí nós estamos reclamando. É isso que é duro, sabe? A nossa cultura, isso já é uma coisa que vem, não é só a mídia, é a nossa cultura. Sabe, a nossa cultura. Mas nós precisamos parar de reclamar. Pare de reclamar. Comece a agradecer. Pare e olhe um pouco para trás. E se você não passou algumas coisas, olhe para o seu pai, para a tua mãe, para a sua tia, para o seu avô. Procure saber, jovem, procure saber um pouco da vida dos seus pais. Eu sempre procurei saber. E eu sempre, olha, quando eu era pequeno, sabe, já me doía quando eu sentava na mesa e escutava meu pai e minha mãe falar. Que às vezes meu pai falava assim, eu tinha uma doceria, eu passava e eu ficava imaginando
Quando eu poderia ter dinheiro para entrar e comprar, isso daí sempre me doeu, até hoje me dói. E eu acho que não é porque é meu pai, eu acho que ninguém deveria passar por isso, ninguém. Ninguém deveria. Mas a gente, você entendeu? Então, eu já desde pequeno eu falei assim, eu quero ter condição um dia para poder proporcionar. Era o meu pensamento. Meu pensamento era esse, eu quero ter condição um dia para proporcionar, ajudar meu pai, esse era, sempre foi. Mas o engraçado é que quem me ajuda até hoje é meu pai, sabia? Deus, ele não está ligado naquilo que a gente tem. Deus, ele não está ligado naquilo que você possui. Isso não tem valor nenhum. A sua vida não pode ser mensurada por aquilo que você conquistou, aquilo que você pode conquistar. Deus está ligado ao coração, ao amor, aquilo que você vai por pessoas, aquilo que está dentro de você, aquilo que você pode transmitir através de você. É isso que Deus está ligado a isso. O cristão tem que estar ligado a isso, não aquilo que você pode acumular, conquistar. E quando eu falo que o meu pai faz muito mais por mim, eu não estou falando financeiramente, não. Mas um conselho vale mais que muito dinheiro. Um abraço sincero vale mais que, olha, quanto que não vale um abraço? Principalmente se você estiver precisando. Um dia o Beto veio aqui me dar um abraço. Não esqueço não, viu, Beto? Que abraço. Valeu mais que qualquer coisa. Tem momentos que nós estamos precisando. Há momentos. Mas você não pode só pensar em você, que você precisa. Você tem que pensar que também há pessoas que nesse momento talvez esteja precisando. E o abraço tem que ser o seu. E tudo isso que eu estou falando aqui está ligado à ganância. Porque a ganância nos cega. A ganância vai fazer você apenas pensar nas coisas do futuro, as coisas que você precisa alcançar, os objetivos que você tem que alcançar. Você vai juntar o seu foco nessas coisas. Isso não tem valor. Não é que você tem que deixar de lado, mas você tem que viver o presente. Você pode até estar focado em algumas coisas, alguns objetivos, não é? Mas você tem que viver o presente, sabe, o momento. Parar de reclamar, agradecer. Deixa, não reclama mais não, começa a agradecer. Você vai ver as coisas acontecer. O rico dessa parábola, ele pensou assim, eu não vou ter mais preocupação. Quem aqui não queria ter preocupação? Ó? Não queria ter nenhuma, né? Só tem um lugar para você não ter preocupação. Agora eu quero saber quem quer ir. Lá para o cemitério. Quem quer ir para lá? Lá não tem preocupação nenhuma. Né? Do cemitério aí você tem duas escolhas. Ou é o céu ou é o inferno. Mas nesse momento, se você não quer ter preocupação nenhuma, é lá para o cemitério que você tem que ir. Aí você não vai ter nenhuma. Quando o Pedro Henrique nasceu, um dia antes dele nascer, eu não lembro qual foi minha tia que me falou, não me recordo agora mesmo, mas ela falou assim, hoje você dorme bem hoje, hein? Porque depois você não vai conseguir dormir, né? Aí eu fiquei com isso na mente, eu falei, depois, deu até uns 4, 5 minutos, eu falei assim, por que você está falando? Porque ele vai chorar? Ela falou, se fosse chorar, estava bom. Porque chorar vai passar, mas ele vai crescer, vai virar uma criança, você vai continuar preocupado. Ele vai virar adolescente, você vai continuar. Vai virar um homem e você vai continuar preocupado. Você não vai dormir mais como você dormia agora que você é solteiro, que você não tem filho. E sabe, naquele momento eu nem me preocupei muito com isso, mas depois você começa a ver que é a maior verdade. É a maior verdade, você não dorme mais igual.
Sabe, vai ter momentos que vai estar resfriado, você tem que estar preocupado, que vai estar isso, vira adolescente, quer sair sozinho, quer fazer isso e aquilo, então você fica preocupado. Sempre teremos preocupação. Nessa vida sempre vamos ter preocupação, seja com A, com B, com aquilo, com aquilo. Nunca deixaremos de ter. Não se iluda como esse rico. Sempre vamos ter preocupação, seja com A, com B. O problema não é dinheiro, mas pode ser uma doença. O problema não é uma doença, mas é um problema na família. Sempre teremos. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Já pensou essa consequência? Porque eu estou falando aqui de consequência. Quando Deus fala, a gente só ouve, não escuta. E aí vem as consequências. Olha a consequência aí. Para pensar. Insensato, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Você já parou para pensar que talvez essa seja a nossa última noite? Eu tenho certeza que ninguém pensou isso. Porque a gente está vivo. E aqui está todo mundo são. Quando você está doente, eu acho que talvez ali no leito de morte, acamado, aí talvez eu tenho certeza que você vai pensar, né? Mas aqui todo mundo bem, com saúde aí e tal. Já pensou? Você já parou para pensar que hoje pode ser a sua última noite? Não é nenhuma profecia não, tá, irmãos? Não tem nenhuma revelação não. Mas você já parou para pensar? Para pensar aí. Porque pode ser. Hoje pode ser a última noite do Ricardo. E a Joyce vai ficar morrendo de chorar aí. Pode ser. E isso é uma coisa que nós, todo dia, se você passou o dia vivo antes de deitar, você deveria pensar isso, antes de você orar. Pode ser minha última noite. Como dessa parábola aí. É engraçado, né, que a felicidade sempre está naquilo que nós não temos, né? Você já percebeu? Não é, a gente é tão, nós temos tantas coisas, mas a felicidade sempre está naquilo que nós não temos. Se eu comprasse aquela casa. Nossa, aquele carro. Nossa, se eu fosse viajar para aquele lugar que nem eu estou vendo aqui nessa foto. Mas a felicidade nunca esteve ligada a nada disso. Nunca esteve. Eu estava conversando com o mecânico aí esse dia, ele falou assim, e aí nós falando dos problemas, das dificuldades, ele falou assim, Ricardo, sabe o que a gente precisa fazer às vezes, que eu faço? É ficar vendo umas pegadinhas, negócio e dar risada, cara, porque a gente alivia. E engraçado que esses dias eu estava fazendo isso lá em casa, até chamei, eu falei, olha isso aqui que legal, tal, isso aqui. Porque a felicidade não tá nessas coisas. A gente se ilude, acha que tá, mas não tá. A felicidade está, você está do lado de quem você ama. Sabe, de poder compartilhar, de poder dividir. Tem gente que não gosta muito de dividir, né? Mas a felicidade está em dividir. Sabe, você comprar, que nem às vezes eu recebo da minha esposa, um docinho. Olha, comprei aqui para você, lembrei. Dar um sorriso, né? Receber um sorriso, a alegria de alguém, de uma criança, sabe? Poder tirar um momento. E eu falo isso com dor, com peso, porque às vezes é tão difícil. Às vezes eu vou fazer uma viagem, estou com a minha família e estou o tempo todo ligado no celular, fazendo isso. Sabe, por isso que eu falo, Deus me tratou muito hoje, porque a felicidade está ligada a isso. É isso que é ser feliz. Sabe, é você poder abraçar, você poder dar ouvido, escutar, entender, querer participar. Mas para nós,
a felicidade normalmente está naquilo que nós não temos. E aí a ganância entra, porque se você colocar a felicidade naquilo que você não tem, a ganância vai entrar. Que você vai querer aquilo que você não tem, porque você acha que a sua felicidade está ligada àquilo. Então, eu moro de aluguel, mas eu preciso ter uma casa, só vou ser feliz quando tenho, que você vai focar naquilo ali. Porque você acha que a sua felicidade vai estar naquela casa que você vai conseguir. E aí você pode se frustrar. Você pode não, você vai se frustrar. Não é que você não tem que ter uma casa, mas você tem que se preocupar com o seu presente. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar, vai te proporcionar viagens, vai te proporcionar coisas muito boas, mas não ligue a sua felicidade a isso. Porque não está ligada. Eu achei que essa mensagem aqui não demoraria meia hora. Juro. Nós temos, vamos para mais um tópico aqui, temos que reconhecer os nossos limites. É muito importante, isso é muito, mas é muito importante. É muito importante. É muito importante reconhecer os nossos limites. Se você não reconhecer o seu limite, você sempre vai ser um ganancioso, você sempre vai estar com problema, você sempre vai estar pensando no futuro. Sabe, é aquele velho ditado, se você não sabe beber, não levante o primeiro copo. É isso daí, não dá. Se você não reconhecer o seu limite, você nunca vai parar. Você sempre vai estar enrolado, envolvido, trabalhando, se matando, porque você não tem mais limite. Então nós precisamos parar um momento e falar assim, deu, stop, parei, não quero mais, abandonei, chega. E Deus só age quando você reconhece o limite. Se você não reconhecer, Deus também não age. Ele fica te falando, mas você precisa falar assim, chega, não dá mais. Stop, parei. Tem que mudar. Precisamos reconhecer. Não é, Paulo não fala que quando estamos fracos é que somos fortes? Quando achamos. É justamente quando você reconhece o seu limite. Eu reconheço que eu não posso. Aí você se torna forte, porque você reconheceu. Fala, não vou fazer, eu não posso. Então você se torna forte a resistir. Essa palavra é isso. Se você não reconhecer o seu limite, você vai, aí varia, vai fazendo, vai se enrolando, vai deixando com que essa circunstância, como nós lemos aí, chegue, a situação chegue realmente. Mas nós precisamos reconhecer o nosso limite. Preciso reconhecer. Até aqui eu posso. 2 Coríntios 12, versículo 10. A parte B fala sobre isso. Precisamos parar, falar assim, não, sabe, às vezes demora um certo tempo. Às vezes demora um certo tempo, a gente não escuta. Às vezes vem a situação. E aí vai fazer você reconhecer que é o limite. Que precisa mudar algo. Há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu trabalhava, tinha uma loja de som e acessórios com o meu tio. Ele me impulsionou a gente a abrir essa loja, que ele trabalhava numa empresa que fazia capota marítima. E aí a gente, como eles fabricavam a capota, precisava de uma loja para instalar. E aí nós montamos junto para pegar esses clientes e tal. E nós fizemos muita coisa errada. Eu era jovem, fiz muita coisa errada.
Sabe, nunca tinha ganhado dinheiro realmente, assim, e aí comecei a fazer muita coisa errada. E aí nós se enrolamos ao ponto de ficar devendo para a agiota. E devíamos dinheiro para a agiota e aquele cara ficava o tempo todo ali na loja e querendo as coisas, e querendo receber, e querendo receber. E aí, quando nós terminamos de pagar tudo que a gente devia, aí meu tio olhou bem para mim, assim, irmão do meu pai, e falou assim: Ricardo, olha, eu já tenho uma certa idade aqui, sabe? Não via algumas oportunidades da vida. Eu levo isso comigo até hoje. Não via algumas oportunidades da vida e tal. Mas você, meu, a gente não precisava ter feito isso não. Cara, seu pai sempre te deu do bom e do melhor, dentro do que ele podia. Seu pai tem uma casa na praia, cara. Você tem uma casa. Sabe, você é estudado. Que não sei o que tem, isso, aquilo outro. Sabe o que é isso, irmãos? Ganância. Ganância. Tinha 20 e poucos anos, já estava aprendendo a vida. Mas aí você vai falar assim, mas mudou isso? Mudou algumas situações, mas, sabe, a questão de acumular. E o diabo sabe onde ele ataca, sabia? O diabo sabe onde ele ataca. Não é fácil falar, mas eu não tenho problema de falar da minha vida. Nunca tive. Principalmente se Deus me aponta mesmo meus erros, as minhas falhas e aquilo que eu preciso mudar. Então acho que talvez por isso Deus tem tanta misericórdia de mim. Acho que por isso. Tenho certeza que é por isso. Não acho não, tenho certeza. Mas a gente fica vislumbrado. Sabe, parece que você tem um tique. Vou fazer isso, 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 vou fazer isso. E não escuta a mulher, não escuta pai, não escuta a mãe, não escuta ninguém, não escuta pastor, não escuta. Mas a gente precisa saber o nosso limite. Precisa saber a hora que fala assim, agora precisa parar. Chega. Nem que seja com perda. Mas agora vai parar. Olha lá em 2 Coríntios. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, vou mudar. Pois quando reconheço que eu não posso. Quando eu reconheço que eu não posso mais, é porque aí eu sou forte. Quando você reconhece que não posso, aí você está reconhecendo. Aí você está sendo forte. Você fala assim, não estou sendo fraco, estou sendo forte. Vamos voltar para o texto lá. A vida não é definida pelas coisas que você tem, mas sim pelo amor que está dentro de você. Ela não é definida por aquilo que você conquistou. Nesse momento tem pessoas que estão no leito terminal. Neste exato momento há pessoas que estão lá morrendo em vários lugares do mundo. Neste exato momento, pessoas que talvez não vai ter mais alguns minutos de vida. E dessas pessoas tem muitas que tiveram muita condição, que têm muitos bens, muito. Mas eu gostaria de que você pensasse, você acha que elas estão pensando nos bens que elas adquiriram? E algumas pessoas também que não conseguiram nada na vida. Não conseguiram casas, não conseguiram bons carros, não tem dinheiro na conta. Mas você acha que elas estão pensando também neste momento no que elas deixaram de fazer nessa vida? Tanto aquele que tem muito, quanto aquele que não tem nada, que está agora no leito de morte. Você acha que eles estão pensando nisso agora, nesse momento? O que você acha que eles estão pensando? Pare para analisar. Será que eles estão pensando,
Eu vou morrer aqui, podia ter comprado uma casa, poderia ter feito uma viagem que eu quis tanto e não consegui fazer. Ou será que eu estou pensando, estou morrendo aqui, mas eu deixei aí, deixei aí casas, dinheiro, deixei isso, deixei aquilo. Você acha que eles estão pensando isso? A ganância é tão interessante, né? Muita gente fala assim, você quer conhecer uma família? Dá herança para ela dividir. Morre e deixa a herança, você vai conhecer a família, né? Aí a pessoa só tinha o Fusca. O pessoal briga até pela calota do Fusca. Quem vai ficar com a calota? As pessoas que tá lá no leito de morte, elas não estão nem aí, não estão nem pensando, sabe? Elas não estão nem passa pela cabeça o quanto que conseguiu ou aquilo que não conseguiu e queria ter conseguido. O que nós temos que pensar é que a vida vai passar, como um sopro. E aí você vai deixar o quê? Saudade? Ou quando alguém se vai, né, e a gente não guardou o nosso coração, e aí a gente chora, nós temos chorado por saudade ou por remorso? Porque quando a gente chora por saudade, é aquele sentimento de saudade mesmo, falar assim, nossa, aquela pessoa era tão boa, ai que vontade de ter um abraço daquele. Agora quando é por remorso, falar assim, fulano morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão morreu, meu filho morreu e eu não pude dar um abraço. Eu não pude falar que o amava. Eu não pude, sabe, fazer um carinho. Passar a mão no cabelo assim, que nem eu fazia muito com meu avô, sabe? Todas as vezes, as oportunidades que eu tinha com ele lá, cabelinho branquinho. Aí eu sentava do lado dele ali, aí passava a mão assim, meio despercebido, aí ele dava um sorriso para mim, dava uma risada. Que saudade. Mas a gente precisa entender isso, saber. As pessoas que estão morrendo lá, elas não estão preocupadas, elas não estão nem pensando, se eu conseguir, eu não consegui aquilo, ela está lá no leito da morte, morrendo. Sabe, é algo tão, e a gente, agora me veio uma memória que é algo tão importante, sabe, aconteceu agora recentemente dentro da minha família, Deus está me trazendo a memória agora. Meu tio Camon faleceu aí, todos sabem, nós oramos aqui, há um mês eu acho. E antes dele morrer, lá no leito de morte, ele pediu para minha tia falar assim, eu quero falar com o pastor Paulo. As últimas palavras dele eram essa, eu quero falar com o pastor Paulo. Preciso falar com o pastor Paulo, traz ele aqui, sussurrava. Eu sei o motivo disso, eu sei. Algumas pessoas também sabem. E eu vou falar aqui, porque não é segredo, e também depois eu vou contar o desenrolar de tudo isso. Mas eu também era dessa igreja, né, apesar de estar desviado lá do Parque Guarani. E tanto esse meu tio, quanto o meu outro tio Sérgio, quanto o pastor Paulo, eles eram tudo presbítero. Né, e o pastor Adilson, finado pastor Adilson, ele separou o pastor Paulo para ser pastor. E não separou os outros. E isso criou uma indignação entre eles. E o pastor foi consagrado pastor hoje, tudo, uma bênção. Eu inclusive tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo, porque foi uma das pessoas que eu ajudei a evangelizar, fiz parte da conversão, é um ex-drogado, usuário de crack, ficava debaixo de viaduto. Muitas vezes, como jovem, eu fui lá com meu tio Sérgio, com outros jovens lá, tirar ele debaixo do viaduto. Sabe, arrumamos briga, é um testemunho tremendo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado e hoje ele é um pastor. Só que
a apresentação dele ali, naquele momento ali, criou uma desvantagem, porque os outros se achavam preparados. Então ficou isso daí. Não só o meu tio, outros também, aí não vem ao caso. Ficou essa coisa. E o tempo passou e ficou esse rancor. Da parte do pastor, eu acredito que não, né? Também. Mas ficou essa situação. E antes dele morrer lá, estava morrendo, mandou a família, o médico falou, chamou a família, e ele não morria, ficava ali o tempo todo, e falando, quero falar com o pastor Paulo, e tal, né? No tempo que deu, falou, preciso, antes de eu ir embora, ele falou, preciso falar com, que ele queria pedir perdão, tenho certeza disso. E o que aconteceu? No dia que ele faleceu, o pessoal estava na igreja, o pastor Paulo, e estava se preparando para ir. E a gente já sabia da situação que ele poderia morrer a qualquer momento. E o pastor lá, pastor Robson, falou assim, antes de você ir, vamos orar, porque a gente sabe que você pode chegar lá e está morto. E a gente já sabe o porquê que ele está querendo que você vá lá, pastor. Sim, então vamos orar e você libera o perdão aqui, agora. E eles oraram na igreja. E terminando a oração, meu cunhado Eduardo, o pastor Paulo e mais o meu tio Sérgio iam se deslocar para lá. Quando eles saíram da igreja e entraram no carro, o telefone tocou, que ele tinha acabado de partir. Sabe o que a gente precisa entender? A gente precisa guardar o nosso coração. Foi liberado o perdão, Deus recolheu. Às vezes a gente, sabe, cria algumas coisas e não precisa deixar para a última hora, sabe, porque é como nós lemos no texto. Essa mesma noite, sua vida será exigida. E olha, Deus teve misericórdia. Sabia? Porque talvez por essa falta de perdão e esse rancor, ele poderia estar no inferno nesse momento. Por isso é importante a gente guardar o nosso coração. Agora, eu queria que você entendesse essa questão de guardar o coração, de se preocupar com aquilo que está dentro de você, seja em todas as áreas e esferas da nossa vida. Abrir o coração realmente, eu quero concluir já. Abrir o coração. Deixar realmente Deus, sabe, falar agora ao seu coração, sabe, vir à tona aquilo que está lá dentro, se é um problema familiar, se é um problema com finanças, se você é compulsivo, gastão, se você não consegue ver um negócio e você, sabe, passa por cima de todas as coisas e vai lá e adquire, faz, assim como eu, estou falando de mim. E depois você vai se preocupar com as consequências, de que forma vai pagar, do que vai fazer, de que, sabe, porque Deus está tratando no coração de cada um de uma maneira, de uma forma, sabe, se há rancor. Porque eu não ia falar desse testemunho aqui, de algo que aconteceu, sabe, na vida do meu tio em vão. Sabe, se há uma mágoa, se a gente precisa chegar a essa pessoa e falar, olha, preciso quebrar isso. A gente não tem que ficar se preocupando com o futuro, mas a gente precisa se preocupar com o nosso presente. Nós temos que nos perguntar todos os dias, será que hoje não é o nosso último dia? Será? Sabe, essa palavra é no mínimo para a gente tirar um tempo para refletir sobre isso, para pensar sobre isso. Para começar a agradecer aquilo que Deus já tem nos proporcionado, parar de reclamar. Esse carro velho só quebra, só isso, pare de reclamar. Talvez seu carro está quebrando justamente porque você só reclama, porque você não tem valorizado aquilo que Deus tem te dado.
precisamos sondar o nosso coração. Ver o desejo realmente. Aquilo que está realmente guardado lá dentro. Que só você sabe. Só você e Deus. Quais são os verdadeiros desejos que o seu coração tem? Aquilo que você realmente não só está profanado da sua boca em mudar, mas se realmente o seu coração está disposto a mudar. Tome cuidado, sabe, com votos feitos com Deus e não cumpridos. Porque você apenas falou da sua boca, mas você não sondou o seu coração. Você não foi lá dentro. Você não realmente viu se era possível você fazer, se você estava preparado. Mas eu quero te dizer, Deus vai te dar força hoje. Se você acha que você não estava preparado, Deus vai te dar força hoje. Você apenas precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus, aquilo que está dentro do seu coração, abrir o coração. Enxergar o seu limite, colocar aqui aos pés do altar, olha, aqui, Senhor, é o meu limite. Até aqui, Senhor, eu não posso mais. Pedir ajuda e realmente se determinar. Entenda que Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que resolve todo e qualquer problema. Não há problema que não possa ser resolvido. Não há. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim como acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabe o que é isso daí? Deus não está nem aí para aquilo que você está lutando aqui nessa terra. Aquilo que você tem não te determina diante de Deus. Aquilo que você conquistou não significa nada para Deus. É isso daí, ó. Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Deus não está nem aí para aquilo que você está acumulando aqui nessa terra. Nada. Deus não está nem aí, nem aí, nem aí. A palavra está dizendo aí, ó. Você pode ter as riquezas total desse mundo aqui. Para Deus, você é um pobre miserável. Ele não está nem aí para a sua posição. Se você tem patente, se você é um político renomado, se você é um chefe de uma associação, se você é presidente de uma empresa boa. Ou se você também não tenha nada. Talvez você seja uma pessoa ali que dentro de uma empresa que ninguém dá importância. Deus também não está ligando para isso. Deus liga para aquilo que está dentro de nós, quando você, sabe, você tem amor, sabe, isso daqui que importa para Deus, aquilo que está guardado no seu coração, sabe, a bondade, o querer bem, o fazer bem ao próximo, isso é a maior riqueza para Deus, e é isso que nós vamos deixar, sabe, você pode ser milionário, ter muitos bens, quando você morrer, se você tiver filhos, vão dividir aquilo ali, algumas pessoas vão falar por isso, mas acabou, é aquilo ali. Agora, quando você é uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, sabe, as pessoas vão sentir saudade, vão lembrar, vai vir um choro, vai falar, nossa, como aquela pessoa era boa, como aquela pessoa era bacana, como eu gostava de conversar com aquela pessoa, como aquela pessoa me fazia bem. Sabe, você vai sentir saudade, você vai falar assim, nossa. Sabe, eu tenho uma tia que ela foi para mim como uma avó, minha tia Nália. Nossa, mas eu nunca esqueço. Pessoa boa demais. Sabe, mas boa demais, assim, ao extremo. Tem uma outra vizinha também, Dona Isabel, que morava lá perto de casa. Nossa, mas que mulher amorosa. Sinto saudade. A gente sente saudade. Tem pessoas que passam pela nossa vida que deixam saudades. Você pode parar aqui na sua mente que você vai lembrar de pessoas que deixam saudades, pessoas que, sabe, você fala assim, faz falta. Como eu gostaria de escutar mais uma vez a voz, um conselho, ter um abraço, um beijo. Como eu gostaria. Pode ter certeza, na cabeça de cada um aqui já passou pessoas agora nesse momento. Agora a riqueza.
naquele momento as pessoas brigam por aquilo, mas depois... Tem pessoas que acumulam tanto, não tem nem herdeiro. E muitos, sabia? Muitos. Tem tanto, não tem nem herdeiro. Levaram a vida a conseguir coisas. A vida toda a conseguir coisas. Não desfrutaram nada, não viajaram, não comeram bem. Só acumularam, e agora morreram, não tem nem para quem dar essas coisas. Passou uma reportagem recentemente na televisão de uma senhora que tinha tantos bens, ninguém nem imaginava. Nem imaginava o tantos de bens que ela tem. Não tem ninguém para deixar. Ficou para o governo. Eu quero concluir, pedir para o Ministério de Louvor subir. A ganância faz perder a alegria. E ela faz. Porque sempre estamos preocupados em conseguir. Pensando no futuro que não nos pertence. O futuro não nos pertence. A ganância mata o nosso presente. Nos afasta do amor de pessoas. Eu quero te dizer que você tem um valor imensurável para Deus. E você também tem um valor imensurável para pessoas. Suas coisas, posição, dinheiro, casa, bens, não valem nada. Preocupe-se com o presente. E eu quero te fazer mais uma exclamação ou uma pergunta. Essa noite pode ser a nossa última noite. Então eu quero que você pense nisso e aí nós vamos orar. E eu quero te deixar à vontade. À vontade. Se você quiser vir ao altar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentada, sentado, se você quiser ficar de pé, se você quiser procurar o pastor para confessar algo, se você quiser colocar algo aqui no altar, sabe, pedir perdão por algo. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente fica carregando, talvez, porque assim, se tem alguém para você pedir perdão, você precisa pedir perdão, procurar essa pessoa e pedir, mas às vezes essa pessoa já não está mais entre nós. E aí você fica agarrado com isso. Você fica ali, sabe, se machucando, chorando e pensando, e isso e aquilo. Então você pode vir ao altar, você pode vir pedir perdão para Deus, porque isso daí vai te aliviar também, de alguma forma. Deus vai limpar o seu coração. E tem coisas aqui, tem pessoas aqui que precisam fazer isso. Tem pessoas aqui que realmente precisam agora sondar o seu coração. Deus está falando, está batendo. Não saia daqui. Não saia daqui. Sem deixar Deus agir. Não saia. Não saia daqui. Não saia daqui. Lembre-se, talvez essa seja a nossa última noite. Deus não me falou nada, não me revelou nada, não tem profecia nenhuma, mas eu sei que pode ser a minha última noite. E você tem que pensar isso. Tenha isso como uma oportunidade. Tenha isso como uma oportunidade que Deus está te dando. Sonde o seu coração, porque o Espírito já está batendo aí. O Espírito já está batendo. E eu quero orar com você. Senhor Deus. Oh, te calabas sobre andalas. Oh Deus.
Obrigado por essa palavra, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso e cuidadoso, Deus, a nos abrir o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas ganâncias, Pai. Pai, por não enxergar o meu limite muitas vezes, Senhor. Por ser precipitado, tomar decisões erradas, fazer tudo aquilo que não te agradou e não te agrada, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu coloco a minha vida primeiro em tuas mãos, Senhor. Mas o Senhor já me mostrou pessoas aqui também que precisam, ó Pai, maravilhoso do teu perdão. E eu quero clamar a Ti, ó Pai, nesta noite, Pai. Oh Senhor, eu reconheço o meu erro, Pai. Reconheço as minhas falhas, confesso diante de Ti, Senhor. Pai, eu só tenho a Te agradecer, Pai. Porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado, Deus. Mas eu quero Te pedir por vida de pessoas nesta noite, Pai. Senhor, não olhe para mim, Senhor, mas olhe por essas pessoas, ó Pai. Por essas vidas que estão aqui, Senhor. Que o Teu Espírito neste momento seja derramado sobre a vida de cada um, Senhor. Sobre cada problema, cada circunstância, cada situação, Senhor, por cada ganância, Senhor. Pai, que elas possam, ó Pai, entendam, ó Pai, a necessidade, Senhor, o desejo, ó Pai, aquilo que está enraizado no coração, ó Pai, que tem tentado se esconder, ó Pai, enraizado, Senhor, que venha à tona neste momento, Pai. Que neste momento venha à tona, Pai, eu quero repreender, Senhor. Eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha transmitir a Tua força, o Teu querer, a Tua verdade, ó Pai, a Tua unção em cada vida, Senhor. Que ela consiga, Senhor, neste momento colocar um limite, Senhor. E que ela não fique vivendo, ó Pai, o futuro, Senhor, mas que ela possa viver o presente, Senhor. Que ela venha realmente ter valores, ó Pai, que importam para Ti, Senhor. Que ela possa demonstrar o amor, Senhor. Que ela possa demonstrar, ó Pai maravilhoso, o amor por vidas, por pessoas, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha romper, ó Pai maravilhoso, neste momento, Senhor, todo laço, Pai. Que venha, ó Pai, essa pessoa venha conseguir liberar perdão, Senhor. Pai, que toda mágoa seja tirada do coração neste momento, Senhor. Que todo rancor, ó Pai. Oh Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, nesta noite, ó Pai, confiando e sabendo, entendendo, Senhor, que Tu pode todas as coisas, que nada é impossível para Ti, Senhor. Que o Senhor venha neste momento, Pai, quebrar todo laço, Senhor. Quebrar todo rancor, todo ódio, toda mágoa, Pai. Que o Senhor venha desfazer, ó Pai, todo o mal, Deus. Pelo poder do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Eu quero declarar, Pai. Eu quero declarar porque o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Não há nada que seja impossível para Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus. Pai, que na família, Senhor, haja reconciliação. Ei, calabashirialabai. Oh Senhor, que toda mágoa, Senhor, seja quebrada neste momento, Pai. Eu declaro, Senhor, que haja amor, união, Senhor, nessa casa. Que haja união, Pai. Senhor, que haja, Senhor maravilhoso, que seja quebrado neste momento o orgulho, Deus. Que haja, Senhor, neste momento, cresça o desejo, pedido de perdão, Pai. Que cresça o desejo neste momento, Deus. Um desejo incontrolável, Pai. Oh, oh Senhor, inclina os seus ouvidos ao nosso clamor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Deus. Oh, Senhor, neste momento quebra esse laço, Pai. Quebra essa barreira, Senhor. Oh Pai, faz com que ele não se importe, com que ela não se importe com o que os outros vão pensar, Senhor, mas que ela se importe contigo, Deus.
Pai, que ela não perca, Pai, essa oportunidade. Senhor, que ele não perca essa oportunidade, Senhor. Que haja mudança, Pai. Que nós possamos abraçar, ó Pai, essa palavra. Abraçar o Teu querer, o Teu Espírito, Deus. Ei, canalaba, saralaba. Oh Deus, faz mudança, faz limpeza em nós, ó Pai. Porque nós precisamos, Senhor. Deus, eu preciso, Deus. Oh Pai, sem Ti, oh Pai, nada é possível, Senhor. Oh Senhor. Ai, eu só tenho a Te agradecer, Senhor. Nós só temos a Te agradecer por essa palavra, Senhor. Só temos a Te agradecer, Deus. Porque o Senhor tem cuidado. Porque o Senhor tem cuidado. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Oh Senhor, nos ajuda, Deus. Oh Pai, nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor.